relação histórica dos militares com a República vem desde 15 de novembro de 1889. Foi um golpe militar, sem nenhuma participação popular, e feito pela jovem oficialidade com apoio do Marechal Deodoro da Fonseca, que nunca foi um republicano histórico, um republicano da propaganda. O que é um republicano da propaganda? É aquele período entre 1870 e 1889, desde o lançamento do Manifesto Republicano, em dezembro de 1870, até a proclamação da República, 15 de novembro de 89. Esse período, portanto, é chamado pelos historiadores o período da propaganda republicana. Deodoro da Fonseca nunca se manifestou em defesa da República, mas acaba pressionado por jovens oficiais apoiando o movimento e o fato em si, de histórico da chamada proclamação da República, que eu sempre digo que ela só foi anunciada e nunca proclamada de fato no Brasil, no caso anunciada a 15 de novembro de 1889. A participação dos militares na política durante o Império era sob domínio civil. Os governos parlamentares adotados a partir de 1847, os gabinetes no Império, a participação militar ocorreu em vários governos. Algumas vezes até o primeiro-ministro foi militar, como o Duque de Caxias, por exemplo, mas sempre era um governo civil. As pastas militares diversas vezes foram ocupadas por civis. Se nós formos fazer uma contabilidade das pastas, na época duas, a da Armada, como era chamada Marinha, e da Guerra, como era a pasta referente ao Exército, 2/3 foram ocupados por civis. Inclusive durante a Guerra do Paraguai, o maior conflito bélico que o Brasil se envolveu no século XIX, pastas militares chegaram a ser ocupadas por civis, e não eram civis idosos, tal. O Visconde Ouro Preto, que depois vai ser o chefe de gabinete do último gabinete do Império, foi ministro da Marinha, da Armada, justamente durante o período da guerra, um momento da Guerra do Paraguai, que foi entre 1864 a 1870, a guerra, só para colocar no tempo, né, para vocês terem uma ideia tal. Portanto, quando vem a República, ela nasce como por alguns chamada de República da Espada. Entre 1889 e 1894, você tem 2 governos militares, mas eleitos, importante destacar. Tem o governo provisório Deodoro da Fonseca, mas em fevereiro de 1891, de acordo com as disposições transitórias da Constituição Republicana daquele ano, de 1891, a primeira eleição ela seria seria congressual, tal, e as outras seriam eleições diretas. O Deodoro governa de fevereiro a novembro. Quando ele é derrubado, ele primeiro dá um golpe militar, depois é derrubado no mesmo mês de novembro de 1891, assume o vice o Marechal Floriano Peixoto, tal. É bom lembrar que havia dúvidas sobre sua posse ou não, mas ele, tendo o poder de fato, o poder das armas, acaba tendo uma interpretação muito particular da Constituição, e ao invés de convocação de eleições diretas, o vice acaba assumindo, tal. Bem, o que interessa é que na República Velha até 1930, ou a Primeira República, como queiram chamar, o período entre 1889 e 1930, você tem um período de governos civis, né? Mas há uma presença do militar como presidente da República, Hermes da Fonseca, entre 1910 e 1914. Porém, sobre a ótica civil, tal. Foi eleito enfrentando na célebre campanha de 1910, a campanha civilista, um dos líderes republicanos mais conhecidos, né? Rui Barbosa, tal, e vencendo acusações de fraude, são outros 500, tal. Mas, portanto, durante toda a República Velha, os militares são sob domínio civil. Quando vem o primeiro governo Vargas, entre 30 a 45, é um governo também civil, mesmo que ele tenha passado por várias fases. O governo provisório até 34, constitucional até 37, e de 37 a 45, a ditadura do Estado Novo, sempre sob governo civil, tal, mesmo tendo em alguns ministérios a participação militar. No período 45-64, você teve a participação dos militares na política, inclusive na presidência da República, mas sempre sob domínio civil. Lembrando que Dutra é eleito presidente a 2 de dezembro de 45, mas num governo, né, nem teve vice-presidente na eleição de 45, porque não estava pronta a Constituição, que só vai estar pronta em setembro de 46, aí é eleito indiretamente um vice-presidente pelo Congresso Nacional, que é o Nereu Ramos, tal. Mas o que interessa é que você teve a participação dos militares nas eleições, em todas as eleições, em 45, inclusive com 2 militares sendo os favoritos, o Dutra que vence e o brigadeiro Eduardo Gomes. Em 50, outra vez o brigadeiro foi candidato contra Getúlio Vargas, no caso perdeu. Em 55, JK ganha contra Juarez Távora, né? General muito conhecido, tal, que participou da luta tenentista. E em 60, a Jane enfrenta e vence o Marechal Henrique Teixeira Lott e tal. Então os militares estão participando, mas sempre sobre um governo civil. Durante o longo período do regime militar, os 21 anos, aí nós temos a presença de 5 governos militares.
aí já é uma ótica já diferente. Então você tem uma presença dos militares na estrutura de Estado dominante, né? E aí já das 3 armas, tal. Lembrando que a aeronáutica se transformou numa arma durante a ditadura do Estado Novo, tal. Quando vem a redemocratização, a participação militar era bastante tímida. Há um processo de redemocratização e a participação dos militares é pequena. E o que muda é agora, a partir de 1º de janeiro desse ano. Por isso que dissemos que a eleição do ano passado, do 7 de outubro, o primeiro turno e 28 o segundo, acabou a nova república. Ela foi enterrada tal. O que fica agora, portanto, nesse momento histórico, qual será a participação dos militares? Eles estão no governo, são os elementos dominantes do governo, são aqueles que vão dar rumo ao governo, claramente, mas não através de uma tutela do presidente. Não há uma tutela militar do presidente Bolsonaro, mas há uma participação dominante dos militares. Agora, sob uma nova ótica, eleitos. Afinal, o Jair Bolsonaro teve 10 milhões de votos a mais do que o Jaiminho Haddad. Portanto, o presidente eleito tem toda a legitimidade. Diferente do período, por exemplo, do regime militar ou daquele primeiro momento da República com Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O que fica, portanto, concluindo, qual vai ser a participação dos militares agora nessa nova ótica, nesse novo momento do Brasil, quando a nova República foi enterrada e sobre um governo eleito pelas urnas.